Bora lá, meu xará Marcos. Olha, então, para responder aqui, eu vou te fazer uma mini aula teórica, né, como uma revisão, né? Você falou que tem dificuldade de lembrar, então essa questão de lembrar provavelmente é porque você não pratica o suficiente esse tipo de questão, né? Então você provavelmente vai precisar assistir algumas aulas e depois praticar, né? Pratica um pouco hoje, aí daqui, sei lá, 6 dias, 7 dias, você pratica de novo para você ir relembrando as definições desses tipos de propagação de calor, tá? O único jeito de lembrar das coisas é realmente fazendo a revisão lá espaçada, tá? Se você quiser, depois a gente conversa mais sobre isso, né? Porque é um método de, entre aspas, revisão. Eu uso muito para aprender idiomas, né? Para estudo, assim, eu confesso que eu nunca usei tanto, mas principalmente os concurseiros aí, eles usam e aprovam bastante. Então, acredito que funciona para conteúdo de vestibular também. Tá? Mas aqui, então vamos lá. Eu tô assumindo que você já viu isso aqui alguma vez na vida, tá? Então eu vou fazer umas definições um pouquinho mais básicas para a gente, né, não precisa aprofundar tanto. Então vamos lá. A questão aqui é o tipo de, ele, né, avisa pra gente que existem três formas principais de propagar calor, né? Uma delas é a condução, a convecção e a radiação. Tá? Aí ele quer um exemplo que é de impossibilidade, ou seja, em quais desses casos aqui não pode ocorrer alguma dessas que ele coloca, né? Por exemplo, aqui pode ocorrer a radiação, aqui pode ocorrer a convecção, aqui, etc, etc. Então, obviamente, para isso a gente precisa saber o que, que é cada coisa, né? Então vamos lá, vamos começar a seguir a ordem tradicional. Então, por exemplo, condução. O que, que é condução? Tem algumas coisas bem interessantes da gente falar aqui, tá? Eu vou tentar não se aprofundar muito e também não ser tão superficial. Mas você deve ter visto a definição mais simples dessa aqui. A condução é o único meio que você precisa de um contato direto. Então, ó, vou fazer tipo uma listinha, tá? Então, a gente tem um contato direto entre as partículas. Opa, nossa, ficou feio. Entre as partículas. Tá? O que que isso significa? Quando você tem lá uma, uma molécula, né, um átomo, você vai ter várias partículas assim, né, ou moléculas, enfim, depende aí do seu ponto de vista, mas o importante aqui é que você vai ter uma determinada fonte de calor, né, vamos fazer aqui uma espécie de fogo, por exemplo. Então, esse fogo, o que que acontece? Qual que é a lógica aqui? Ele vai aquecer essa região mais próxima do material, do sólido que você está analisando. Vou até escrever isso aqui, tá? Que é importante. Então, a condução ela acontece em sólidos. Você vai ver a diferença logo em seguida. Então, esse fogo aqui vai aquecer essas primeiras aqui três moléculas. E, por contato, elas vão aquecer as próximas três, que vai aquecer as próximas três, e assim sucessivamente. Então, a condução ela está ligada, está relacionada com a velocidade e com a propagação propagação tá, da energia e não da massa, não a massa. Ou seja, olha que legal, tá? Isso aqui é muito, muito importante e quase ninguém te fala isso, tá? Ó, o, quando essas partículas recebem energia, você lembra dessa equaçãozinha aqui, ó? Esse K é a minha energia cinética. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então veja bem, olha aqui. Se eu aumento a energia de um sistema, o que, que acontece com a velocidade? Ela aumenta, certo? Porque ambos são diretamente
proporcionais. Então, se eu aumento aqui, toda a minha velocidade aumenta. Por quê? Porque massa é, para todos os efeitos, constante. Então, esse valor não aumenta. Então, para mudar aqui, a minha velocidade tem que mudar também, certo? Já que o M2 aqui é uma constante. Então, olha o que a gente está falando, que se você fornecer calor, a velocidade dessas partículas vai aumentar. Olha que interessante. Então, elas vão agitar mais. E só que, olha, quando elas vibram no mesmo lugar. Isso que é o importante de você lembrar. É como se elas ficassem assim, pulando no mesmo lugar. Vão para cima e para baixo no mesmo lugar. E com pouca energia, elas ficam assim, ó, fraquinha. Nesse ritmo aqui, né? Imagina que fosse uma altura. Agora, se você fornecer muita energia, elas fazem assim, vai lá em cima e volta, vai lá em cima e volta, lá para baixo, lá em cima, sabe? Como se fosse um elástico mesmo. Só que elas não saem do lugar, isso que você tem que ter em mente. Elas ficam na posição de equilíbrio, elas vibram na posição de equilíbrio e o que é transportado aqui de uma partícula para outra é somente a energia, tá? Muito importante. Por isso que a massa não muda, não é o átomo, a partícula que se desloca aqui, não é a bolinha que se desloca, é só a energia que foi transmitida para a bolinha. Beleza? Isso é muito importante, tá? Condução é isso, beleza? E aqui tem uma coisa que eu não vou falar muito aqui, mas você já deve ter noção, tá? Vou só anotar aqui, ó, para você estudar depois, que é os tipos de materiais. Tipos de materiais condutores, tá? Aqui é onde você vai materiais condutores. Aqui é onde você vai estudar sobre isolantes e bons condutores. Aí você vai falar que o metal é um bom condutor, etc, etc. Tá? Tem uma explicaçãozinha, não vale a pena a gente aprofundar aqui. Mas a condução está principalmente relacionada a isso, porque olha, ela precisa do material e isso está relacionado com a forma com que esse material é definido, né? Ele é produzido. Para isso aqui eu vou falar, tá? Eu falei que eu não ia aprofundar, mas olha eu aprofundando, eu não consigo. É mais forte do que eu. Então, a gente tem uma tal de. São duas equações, vou colocar assim: equações de Fourier. Se eu não me engano, é assim. Tá? E tem duas equações que são muito importantes que podem cair, tá? Confesso que eu não lembro a última vez que eu vi ela caindo assim, mas podem cair, porque elas são relativamente comuns, tá? A primeira, você já deve ter visto, é a de fluxo, que relaciona calor com a variação do tempo. Perceba que é igual à equação de potência. Ó. Potência ó, é similar com potência, não é a energia dividido pela variação do tempo. Então, isso talvez te ajude a lembrar. Conceitualmente, são coisas bem diferentes, mas matematicamente são bem semelhantes, tá? Então, pode te ajudar. Porque, ó, isso aqui é energia, calor é um tipo de energia também. Ok. A outra equação, que é muito legal, também é de fluxo. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu tenho um determinado material, vamos fazer aqui agora. Tá, esse aqui é um material qualquer. Quais são as informações que eu tenho aqui? Agora, aqui, ó, a gente está falando de grandezas físicas, ó, calor, energia, isso aqui é uma grandeza física, é algo que a gente mede. O tempo é algo que a gente mede também, certo? Aqui agora eu estou preocupado em falar sobre as propriedades geométricas desse material. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma determinada temperatura inicial aqui, opa, não é variação não. Eu tenho a variação, uma temperatura 1 aqui, inicial, e temperatura 2 aqui, né? Ou seja, novamente, ó, é o meu foguinho. Meu foguinho está esquentando aqui. Ele começa desse lado, concorda comigo que vai se propagar o calor aqui, certo? No material. E aí, o
que mais que eu tenho de importante? Isso aqui tudo vai virar o quê? Meu ΔT, certo? Temperatura final menos a inicial. Agora, quais são as outras informações que eu tenho aqui? Eu tenho o comprimento desse sólido, dessa molécula, desse átomo, né? Do objeto ali que está propagando. Então, comprimento, que eu vou chamar de L. E eu tenho também a área, aqui, ó, a área desse objeto. Então, tudo isso aqui, ó, é minha área. E agora, como que eu relaciono tudo isso? Né? E ainda tem, essa aqui não tem como a gente saber, mas todo material possui uma constante, que é a constante dos materiais, que é o que eu falei sobre os materiais condutores. Então, cada material recebeu uma constante, um valor de uma constante, que é o quão bom ou ruim ele conduz calor. Tá? Isso chama constante de condutividade. Condutividade. Beleza? Aí agora a gente tem uma relação para tudo isso. Olha só, o fluxo, né? Ou seja, o fluxo de calor que da condução, ele depende do quê? Ele é diretamente proporcional a o quão bom esse material é, quão bom ele conduz, ao tamanho da área, ou seja, quanto maior, mais calor ele recebe, porque tem mais moléculas, mais vibração, mais energia. E obviamente, a temperatura, né? A variação dessa temperatura, conforme ela for maior, ou seja, conforme a temperatura final for maior, maior também é o fluxo. E é inversamente proporcional ao comprimento. Ora, muito simples, né? Se você aumentar muito esse comprimento, se for, pensa numa mesa gigante, é muito mais difícil esquentar uma mesa gigante do que uma mesinha pequena. Só a panela é a melhor forma de ver isso. Uma panela grande vai demorar a esquentar mais do que uma panelinha pequena. Se você colocar uma colher lá também, se você colocar lá uma colher de 1 metro dentro da panela e ficar segurando aqui na pontinha, você vai ver que vai demorar muito tempo para o calor chegar aqui. É porque ele está vindo, ó, de pontinho em pontinho, de condução aqui na colher, no material da colher, até chegar lá. Se fosse uma colher menorzinha, né, seria bem mais rápido, tá? Basicamente isso. Eu acho importante falar sobre isso, tá? Porque poucos professores ensinam essas equações dessa forma aqui, tá? Mesmo que seja mais superficial. Aí eu recomendo muito que você pratique. Vamos lá, que ainda a gente está no primeiro ainda, né? Mas as outras é mais simples. Então, agora a gente tem a convecção. Na convecção, a gente vai ter uma diferença principal. Agora não é só a energia que é deslocada, a massa também é deslocada. Olha que legal. Por isso que eu destaquei aquilo lá. Também é deslocada. E ela acontece em fluidos. Fluidos, não no vácuo. Isso aqui é importante, que é o que vai responder aquela questão inicial. Não acontece no vácuo, nem em sólidos. Ou seja, ela tem um objeto diferente do que a condução. A condução acontece exclusivamente em sólidos. A convecção, não. Tá? Então, peraí, deixa eu fazer o. Foi lá para outra folha. Pronto. Então, olha que legal. Exemplos clássicos. Né? Se você tem um ar-condicionado, o ar-condicionado fica onde? Ele fica em cima, né? Geralmente aqui da sua casa. Aí o que? Fica saindo o arzinho gelado aqui, certo? Mas o que que acontece? Eu quero que você lembre aqui de uma equação extremamente importante, que é a de densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume. Agora pensa comigo aqui. Se você der energia para o ar, o que que acontece com ele?
para o gás, certo? O ar, ele é um gás. Vamos falar aqui de oxigênio, por exemplo. Ele é um gás. Se você fornecer muita energia para ele, o que que acontece? Ele expande. Lembra disso? Se você aquecer muita água, ele não vira vapor, né? Ou seja, ele expande. Então ele preenche mais espaço. Se ele preenche mais espaço, ele aumenta o seu volume. Agora olha naquela equaçãozinha ali. Se você aquecer um gás ou um fluido, tá? Desculpa, eu esqueci de definir, né? Mas fluidos são líquidos e gases, tá bom? Tá, escrever aqui. São líquidos e gases. Então, se você der muita energia tanto para um líquido quanto para o gás, o que que acontece? O volume deles aumenta. E se o volume aumentar, olha isso aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumentar a densidade, o volume diminui, ou vice-versa, né? Vou até fazer invertido para ficar mais claro. Se você aumentar o volume, a densidade diminui, porque novamente a massa é constante, então isso aqui não muda. Então, para essa equação continuar sendo válida, né, a densidade ou o volume precisa mudar, certo? Então, ó, novamente, quando você fornece energia para um gás ou para um fluido, ele vai aumentar, pelo motivo que eu falei lá para você. Tá? Ele vai expandir. Então, se expandiu, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Se a densidade diminui, o que que acontece? Sobe, né? Porque ele fica mais leve. Então, se eu aqueço um ar, a tendência dele é. Então, ó, se eu dou calor para o ar, a tendência dele é subir. Sobe muito, porque ele aumenta o volume, fica menos denso, ou seja, mais leve, e sobe. Então, é por isso que o ar-condicionado é em cima e os aquecedores são embaixo. Olha aqui, o ar-condicionado ele vai gelar o ar que está aqui próximo, porque o que, que acontece com o inverso? Se você gelar, diminuir a temperatura do ar, ele vai comprimir em vez de expandir. Então, o volume diminui e, portanto, a densidade aumenta, certo? Então, o ar gelado volta, ele cai, ele desce. Daí ele fica mais pesado, que a densidade aumenta. Então, ele desce, aí ele chega aqui no chão. O que que acontece? Depois de um determinado tempo, né? Ele vai voltar para uma temperatura mais baixa, porque ele não está mais em contato aqui com é, o ar sendo resfriado pelo ar-condicionado. Aí a temperatura dele volta a aumentar, então ele expande novamente, a densidade aumenta e, oh, desculpa, o volume aumenta, a densidade diminui e o ar que ficou quente, um pouquinho mais quente, sobe e aí fica nesse ciclo. Então, esse ciclo que a gente criou, o ar gelado, né, vou colocar ar frio. O ar frio, ele sempre desce e o ar quente sempre sobe. Esse é um ciclo básico do ar-condicionado e, na verdade, do ar-condicionado, da geladeira, do aquecedor, de muitas máquinas que a gente tem. Tá? E o ar quente sobe. Então, esse processo onde você tem o mesmo fluido, ou seja, que seria o ar, né, nesse exemplo, que seria o ar da nossa atmosfera aqui, que você respira, ele cria uma diferença de temperatura. Uma parte dele está sempre mais fria e a outra parte está sempre mais quente. Essa diferença de temperatura a gente chama de convecção. Porque ele leva uma parte das moléculas ou para baixo ou para cima o tempo todo, fica num ciclo infinito. Tá bom? É simplesmente isso. Você cria uns locais no meio dos fluidos onde você tem esses fluxos que são cíclicos assim. E fica se repetindo, repetindo, repetindo. Beleza? Então, o que que é importante aqui?
Ele precisa acontecer em um fluido, ou em líquidos, ou em gases, tá? E aqui eu já respondo para você a sua questão. Olha aqui, ó. A convecção na Lua, ele fala que não há qualquer substância, nem em líquido e nem em gás. Então não pode existir convecção. Se não tem líquido e nem gás, não pode ter convecção. Simples assim, tá? Acabei de mostrar para você que esse fluxo, essa diferença aqui, ó, de massas de ar só pode existir, ou melhor, a convecção só pode existir quando tem esse fluxo aqui, tá? Se lá não tem ar e nem líquido, não dá, beleza? E aqui, ó, como eu falei, aqui a massa também é deslocada. Você pode ver isso facilmente esquentando um pouco de água. Você vê que ela começa a ganhar movimento, ó. As bolhas, elas fervem, elas começam a saltar, tá? Elas começam a borbulhar. É literalmente esse processo aqui, ó, convecção, tá bom? Lá na condução, a gente não tem isso. Eles não saem do lugar. É só a energia que é transportada, tá? Aqui é os dois, tanto a massa quanto a energia é deslocada. Beleza? Então, por fim, temos a é, radiação. Pode ser irradiação também, tá? É quase a mesma coisa. Aqui a gente não vai tratar como sinônimos por enquanto. Tá? A radiação é muito simples, muito mais simples. Ela acontece por causa das ondas eletromagnéticas, tá? Aí se você não sabe o que é, você precisa estudar isso aqui para entender, tá? Porque não dá para fazer essa revisão aqui não. Aí seria mais uma hora de aula só sobre ondas, o que é uma onda, né? Descrever o que é um pico, um vale, a natureza da luz e etc, 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 né? O que é longitudinal, transversal, tudo mais. Então, é a propagação que acontece no vácuo pelas ondas eletromagnéticas, tá? É basicamente isso. Então, olha que legal. A radiação, a convecção e a condução não pode acontecer no vácuo. Por quê? O vácuo não tem nada, entre aspas, tá? Um dia eu te conto que, na verdade, o vácuo existe muitas coisas sim, mas é lá no reino da mecânica quântica, tá? Tá um pouco avançadinho pra gente. Então, lá não tem nada, entre aspas. Então, não dá para ter massa. Portanto, igual a atmosfera da Lua que a gente viu agora. Então, não pode ter fluidos, então não tem convecção. Não tem gás, não tem líquido. Tá? E não tem condução porque não tem contato direto. Tá? Não, lá você precisa de algo estar em contato, recebendo essa energia que você não tem. Ele faz propagação no vácuo. Beleza? Então, o exemplo famoso é o solzinho, né? Você tem o sol, ele fornece calor para a gente em forma de radiação eletromagnética. Ele envia para a gente aqui na Terra, certo? Perdoe os meus desenhos, tá? Então, ele envia essa radiação para a gente, tá? Aqui no vácuo. A fogueira também é um outro excelente exemplo, né? Estamos na época de São João aí. Então, se você já percebeu que quando você chega perto de uma fogueira, você começa a ficar quente, né? Suas mãos, seu corpo inteiro começa a receber essa energia por causa das ondas eletromagnéticas, tá? Enfim, eu vou parar por aqui porque essa aula já deve estar bem grande, deve ter uns 20 minutos, misericórdia. Então, você assiste aí, espero que não tenha ficado cansativo, mas eu realmente achei que era muito importante falar sobre essas equações aqui e focar nesses detalhes que é o que pega as pessoas, tá? Convecção, ó, essa parte aqui de que a massa desloca também e na condução não, pega muito, eu já vi muita questão teórica nisso, tá? Aí você dá uma revisada nesses contextos, nesses conceitos, na verdade, e aí você me manda mensagem que a gente vai tirando dúvidas específicas, tá? Mas vai lá, dá uma estudadinha, tenta fazer a revisão espaçada que eu te falei. Então, um grande abraço.